Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de informática para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, concurso 2018. Nessas aulas nós vamos resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, então acompanha comigo a leitura da primeira questão. Diz assim: considere o seguinte URL, utilizado na barra de endereços de um navegador de internet típico: http://www.policiacivil.sp.gov.br/portal. Com relação a esse URL, é correto afirmar que, letra A, permite acesso exclusivo à intranet e apenas aos funcionários da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Letra B, o tipo de serviço identificado pelo URL é para transferência de arquivos entre o usuário e o servidor internet. Letra C, a forma de acesso ao site identificado pelo URL só pode ser executada por meio de tablets. A letra D, a transferência de informação entre o navegador e o servidor internet não é criptografada. E a letra E disse, é um site cujo domínio é do tipo comercial, ou seja, para a realização de transações e negócios. Bem, pessoal, primeiro, para responder essa questão, nós temos que identificar o que significa o URL. Então vem comigo, depois a gente resolve a questão. Acompanhe. O URL significa localizador de recursos uniformes e indica os endereços dos recursos usados na internet. Quando eu digo recursos, pode ser o endereço de uma página da web, pode ser o endereço de um servidor FTP, pode ser um endereço de e-mail. Então o URL é o endereço que identifica os recursos usados na internet. Quando nós citamos, por exemplo, IP é o endereço que identifica os computadores ou dispositivos conectados na internet. Mas o URL é o endereço dos recursos. Então, tem que cuidar muito, né? Porque quando a gente pensa em IP é endereço? Sim, existe o endereço IP. Mas esse vai ser o endereço que vai identificar cada um dos computadores, cada um dos dispositivos conectados à internet. E a URL é o endereço dos recursos que usamos na internet, como, por exemplo, o endereço de uma página da web. Por isso que eu fiz esse esqueminha para não esquecer mais. Então aqui tem um exemplo de URL. http://www.veonconcurso.com.br. Esta é a URL para acessar o site V1 Concurso. O que tem numa URL? Bem, nesta URL eu demonstro aqui um protocolo chamado HTTP, que é o protocolo de transferência de hipertexto. Esse protocolo permite acessar páginas da web sem conteúdo criptografado. Se aqui tivesse HTTPS, se tivesse um Szinho depois do P, aí seria o protocolo de transferência de hipertexto seguro, que me permite acessar páginas da web com conteúdo criptografado. Então, HTTP sem criptografia e o HTTPS permite acessar páginas da web com criptografia. E numa URL nós podemos ter aqui tanto a ideia do HTTP, do HTTPS, ou até outros protocolos, como por exemplo o FTP. Se aqui nesse endereço URL tivesse FTP, aí nós teríamos um protocolo para transferência de arquivos. Então percebe que a URL pode conter protocolos dos mais variados, como por exemplo aí um protocolo para acessar páginas da web. Agora nós temos também aqui depois a indicação da máquina onde está esse recurso. E essa máquina pode vir na forma de um domínio associado àquela máquina. Por exemplo, www é o serviço World Wide Web, v1concurso.com.br é um domínio. Nesse caso desse domínio, ele está atrelado a um determinado sistema DNS, um sistema de nome de domínios, que vai converter essa URL em um IP para localizar onde se encontra esse recurso, em que computador, em que servidor esse recurso se encontra armazenado. Mas dentro de uma URL nós podemos sim ter desde a indicação do protocolo, depois a indicação do próprio serviço ou máquina onde está armazenado, e essa máquina pode vir na forma de um domínio registrado, como é o meu caso aqui, v1concurso.com.br. Dentro desse domínio nós podemos ter variação ainda indicando .com aqui, o tipo do domínio, nesse caso comercial, mas podem ser outros domínios e a gente já vai discutir na questão. O .br, a terminação do país onde o domínio foi registrado, nesse caso o Brasil. E ainda poderíamos ter aqui barras adicionais indicando diretórios e subdiretórios de armazenamento, que a questão também sugere. Então agora que a gente sabe pelo menos o significado de URL, o localizador de recursos uniformes, e que compreende todo esse endereço que identifica os recursos na internet, agora nós podemos resolver a questão. Olha só,
Ele disse, considere o seguinte URL utilizado na barra de endereço do navegador internet típico. E aqui ele diz que o URL é http://www.policiacivil.sp.gov.br/portal. Bem, alguns indicativos importantes. O protocolo que ele está usando é HTTP. Portanto, é um protocolo que vai permitir acesso a essa página da web, ao qual está vinculada essa URL, vai permitir acesso a essa página da web sem conteúdo criptografado. O HTTP é simplesmente acesso a páginas da web sem conteúdo criptografado. Se fosse criptografado, seria HTTPS. Aí vem um domínio aqui, nesse domínio algo me chama atenção, diz assim, gov. Esse gov é um tipo de domínio para instituição governamental. Quando é org, aí é organização não governamental, quando é .com é comercial, mas gov é organização governamental. Bem, ele diz, com relação a essa URL, é correto afirmar que a letra A diz, permite acesso exclusivo à intranet e apenas aos funcionários da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Errado, esse não é um endereço que vai permitir acesso exclusivo à intranet. Aliás, se eu acessar esse endereço, eu estou acessando o portal da Polícia Civil disponível para qualquer usuário acessar. Não necessariamente algum usuário que acesse internamente a intranet da Polícia Civil. Então essa aqui é uma URL do portal da Polícia Civil genérico, para qualquer pessoa acessar pela própria internet. Não tem um acesso exclusivo à intranet só porque essa URL assim está montada. A letra B disse, o tipo de serviço identificado pelo URL é para transferência de arquivos entre o usuário e o servidor da internet. Não, porque HTTP é para acesso a páginas da web. Se fosse para transferência de arquivos, como ele citou na letra B, seria FTP. Se fosse FTP, aí sim, o tipo de serviço identificado pelo URL seria transferência de arquivos, mas teria que ser FTP. E ali estava HTTP, portanto não é para transferência de arquivos, e sim para acesso a páginas da web. Errado a letra B. A letra C disse, a forma de acesso ao site especificado pelo URL só pode ser executada por meio de tablets. Errado. Essa URL permite acessar por meio de tablet, smartphone, laptop, desktop, computadores dos mais variados conectados à internet. Então, errado dizer que só pode ser executada por meio de tablets. A URL é feita para ser executada através de qualquer dispositivo, podendo ser um smartphone, um tablet, um laptop, um desktop e assim por diante. Letra D. A transferência de informações entre o navegador e o serviço internet não é criptografada. Perfeito, está correto, porque se fosse criptografada seria HTTPS, que é o protocolo de transferência de hipertexto seguro que permite acessar páginas da web com conteúdo criptografado. Quando é HTTP, é protocolo de transferência de hipertexto, portanto a transferência de informações entre o navegador e o servidor da internet não é criptografada. Perfeito, está correto, HTTP está permitindo transferência de informações via navegador, isto é, através de páginas da web, sem conteúdo criptografado. Lembra, para ser criptografado teria que estar HTTPS. A letra D de Dinamarca, a resposta é correta. A letra E, onde é que está o erro? É um site cujo domínio é do tipo comercial, ou seja, para a realização de transações e negócios. Não, pessoal, aqui o domínio comercial seria .com.br, tá? .gov.br. Gov é instituição governamental e não comercial, portanto errado, gov é governamental, errado aqui, para ser comercial poderia ser outras variações, entre elas o .com.br, aí sim comercial. Beleza, pessoal, ficamos aqui então com a resposta da letra D de Dinamarca, questão bem interessante falando aí sobre URL. Bem, se gostou do vídeo, não esquece, marca um gostei, também se inscreve aqui no canal e eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!